Gente ativa da mente criativa, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma mente super criativa, inovadora. Steve Jobs, fica comigo que eu tenho certeza que você vai gostar. Foi muito extraído desse livro aqui, que é um livro que eu recomendo, a biografia do Steve Jobs, pelo Walter Isaacson. Né? Uma biografia muito boa, realmente, enorme, um tatatal de um livro, quase uma arma de guerra, né? Um tijolo desse livro aqui. Mas é um livro muito bom e que você consegue, apesar de ser grande, você consegue ler rápido, porque conta muitas histórias, é bastante divertido. E apesar do livro ter sido escrito com autorização e com a cooperação do Steve Jobs, não é um livro baba-ovo assim não. Claro que o tom geral acaba sendo um pouco elogioso, mas traz muitas críticas, mostra o outro lado, entrevistou desafetos do Steve Jobs, inclusive acho que traz relatos que o Steve Jobs não deve ter gostado de ler. Então acho que é um livro, até onde é possível ser, razoavelmente equilibrado, justo, preciso, com bastante entrevista, bastante material. Se você quiser, no final tem um monte de citações para você buscar. Se você não se sentir satisfeito com esse catatal, quiser ler mais, aqui no final tem mais um monte de outras fontes, então acho que é um livro muito legal. Falando sobre mentes criativas e o Steve Jobs, em primeiro lugar, eu até relutei um pouco em gravar esse vídeo, colocar o Steve Jobs como uma mente criativa, porque eu acho que ele está mais para uma mente inovadora do que para uma mente criativa. Né? Eu falo isso porque inovação é diferente de criatividade. Criatividade pode ser um lampejo, né? Você tem umas sacadas, você pode ser criativo, uma coisa meio artista, mas a inovação já é um processo mais complexo. A inovação requer outras etapas, etapa de planejamento, de reunir equipe, de vender a ideia, de fazer acontecer. Você transformar uma ideia criativa efetivamente num processo de inovação, ou seja, a criatividade aplicada à prática de tal forma que a criatividade vire um produto ou um serviço, uma inovação, uma disrupção, isso é muito mais complexo. Nesse sentido, talvez ele nem fosse tão gêniozinho no sentido de ele criar e ter todos os lampejos, mas ele reunia todas as características de um gênio inovador. Afinal de contas, foi da Apple que surgiram produtos inovadores, como iPad, iPod, iPhone, todos os iPads que você pode imaginar aí. E ele sempre trouxe alguma inovação para as indústrias em que ele fez parte. Então, de fato, ele é uma pessoa muito inovadora. Então, acho que ele merece ser reverenciado por isso, né? Dito isto, que eu acho ele mais um arquiteto de inovação do que um gêniozinho criador, eu vou falar, acho que uma das principais características positivas dele é que ele era muito obstinado e ele se preocupava, talvez porque ele sacasse que a grande sacada não viria dele, ele era muito bom em reunir os melhores ao redor dele. Entendeu? Então, ele tinha um tino, muitas vezes as ideias que ele implementou eram ideias que ele percebia da Xerox, por exemplo, muito dessa interface revolucionária dos iPhones, tal, dessa linguagem do Macintosh, ele sacou em laboratórios de outras empresas que não souberam extrair o potencial dos produtos. O caso da Xerox, que eles chegaram, a Apple e Xerox chegaram a fazer uma parceria lá atrás, quando a Xerox era muito maior do que a Apple. A Apple hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, é a empresa mais valiosa e poderosa do planeta Terra, que estava lá e que a própria Xerox não sacava a importância daquilo, né? Muitas vezes eu acho que ele trafegava até no limiar da ética, assim, tem certas horas que o livro deixa até meio assim, se foi uma aquisição, se foi um roubo de ideia, mas enfim. Então ele tinha esse tino de perceber que alguma tecnologia poderia bombar no futuro, ele era meio que um visionário. Então, e ele reunia para o time dele o que havia de melhor, em engenheiros, designers, programadores, ele reunia sempre os melhores. E eu falo, para fazer inovação na escala que eles fazem nessas indústrias competitivas, você não faz se você não tiver um time de desenvolvedores, de engenheiros da melhor qualidade. E isso ele sempre estava cercado das melhores pessoas do mundo. A equipe dele sempre era o top do top do top do top. Outra coisa dele, ele tem um discurso clássico que você deve achar na internet, um discurso que ele faz para Stanford,
que ele não concluiu a faculdade. Ele entrou na faculdade, mas não concluiu, depois ele foi chamado para ser paraninfo, orador da turma. E ele fala, acho que o discurso dele é alguma coisa como connecting dots, conectando os pontos, né? E ele fala que muitos dos movimentos que ele fez na vida dele, que poderiam ser vistos como movimentos erráticos, do tipo, no meio da faculdade ele era muito doido, maconheiro, daquela fase meio hippie dele, andava descalço, enfim. Ele pega e vai ter aulas de caligrafia, né, ou de tipologia, estudos de tipologia, de fonte de caligrafia, que era uma coisa meio absurda, né, você embarcar num tipo de aula como essa. E depois ele diz que ao longo da vida dele, todas essas experiências e atividades que ele teve acabaram se unindo para virar o que virou depois a Apple, o Macintosh, ou seja, todo esse cuidado no design, sabe, na experiência do usuário, nas letras, na tipologia, no acabamento dos produtos da Apple. Ele diz que veio dessa época em que ele fazia esse estudo de tipologia, em que você tem que ficar paranoicamente olhando a serifa da letra, as dobras, ou seja, ele diz que mesmo aquelas experiências diversificadas e que aparentemente não trariam nenhum benefício para o negócio dele, de empresa de computação, acabaram sendo pontos que se juntaram para ele ter uma visão de mundo e de produto diferenciada do que os outros concorrentes deles tinham. E esse é um dos princípios da criatividade. Um dos princípios da criatividade é você ter repertório e repertório diversificado. Se você beber na mesma fonte que os seus concorrentes bebem, você vai ter as mesmas sacadas que os seus concorrentes têm. Então você tem que ter experiência diversificada. Tipo essa, ele fazia Stanford, estudava gestão, mas ao mesmo tempo estudava tecnologia e foi fazer um curso nada a ver, de serifa e tal. E às vezes quando a criatividade vem da colisão de dois universos distintos, assim. Então muitas vezes a sacada vem porque ele tinha não só o insumo e a matéria-prima que todos têm, mas tinha insumos de outras áreas diferentes, né? Então ele fala que muito do processo de criação dos produtos da Apple, ou que inspirou ele a desenvolver algumas coisas, vieram dessa experiência diversificada que ele teve. É até curioso, né? Porque as pessoas consumistas gostam dos produtos da Apple e ele era um minimalista. Minimalista é aquela pessoa que não gosta de coisas. Ele era tão paranoico com essa coisa minimal. Ele não gostava de tudo que ele via, ele achava feio. Para agradar ele esteticamente era muito difícil. E ele já era milionário, ele tinha uma casa na Califórnia, a casa dele tem uma foto célebre na sala, e a sala totalmente vazia, sem nada, não tem móvel, porque ele não gostava de nada, tudo ele achava feio. Ele era um minimalista. Deve ser por isso que ele se esforça tanto em arrancar, ou se esforçou, né? Hoje ele está lá no iCloud, mas ele se esforça tanto em que não tem nenhum botão, né? O iPhone, cada dia que passa, tem menos botões, né? Porque ele não gostava de coisas, ele achava que penduricalhos atrapalhavam a experiência do usuário e enfeiavam as coisas, né? E é curioso que ele sempre foi um minimalista, e até o minimalismo dele, que talvez tenha origem na ligação que ele tinha com religiões budistas, tal, ele também tinha isso, então é um dos pontinhos que juntou aí para ser quem ele foi. Uma coisa que eu gostei do livro é que ele mostra a pessoa como ela é. E assim, apesar de eu ter dito que ele tentava reunir as melhores pessoas, os melhores engenheiros ao redor dele, ele foi um líder muito duro, se eu não puder dizer, tirano. Ele era quase carrasco com os funcionários. Tem alguns exemplos aqui de funcionários que varavam noites. Sabe, o funcionário não podia às vezes nem ver a família, varavam noites desenvolvendo um projeto. Ele impunha as ideias mais loucas do mundo, nos prazos mais absurdos do mundo, e eles varavam à noite. Profissionais brilhantíssimos traziam para ele uma ideia, que era uma ideia muito boa até, e ele soltava umas coisas do tipo, essa ideia mais estúpida, idiota que eu já ouvi em toda a minha vida, eu não sei como você não tem vergonha de apresentar uma idiotice dessa para mim nessa sala de reunião. Ele era muito duro, ele era no limiar do cruel, assim. Talvez esse estilo muito duro tenha extraído das pessoas 135% do que elas tinham para dar, seja como foi, algumas partes do livro causam um certo desconforto, que eu acho que ele errava na mão mesmo, entendeu? Talvez isso tivesse a ver com a obstinação dele. Esse biógrafo, ele fala que ele tinha uma personalidade binária. Binária assim, ou preto ou branco, ou 1 ou 0, né? Não tem meio termo. Então, ou uma coisa era sensacional, a coisa mais sensacional do mundo, ou essa coisa era a coisa mais horrorosa, péssima, intragável do mundo. Deve ser por isso que muitas vezes alguém ia apresentar uma ideia, um protótipo de um produto para ele,
e de repente estava bom, estava 85%. Mas como para ele 85% não é 100, no lado binário dele ia para zero. Esse produto é uma porcaria imprestável porque tem um item lá, os 15%, que não estava legal, entendeu? Então ele tinha esse lado. Ele era uma pessoa muito difícil de conviver, muito difícil de conviver. Ele era adotado, né? E curiosamente, ele teve até problemas de relacionamento, demorou muito para reconhecer uma filha que ele sabia que era a filha legítima dele, enfim. Então ele é uma personalidade um pouco controversa, assim, um grande inovador, foi um líder cruel, difícil, mas ele deixou aí um legado de construção, sobretudo deixou o legado da Apple, que hoje é a empresa mais valiosa do planeta Terra. Falando nisso, para terminar esse vídeo, eu queria falar de um caso dele, dessa história de ele tentar reunir os melhores, que lá no começo da Apple, acho que nos anos 80 ou 90, ele queria convencer o presidente da Pepsi, o Tim Scully, acho, o presidente da Pepsi, a ser presidente da Apple, né? Ele queria um gestor profissional na Apple. E era uma coisa, uma loucura, né? Porque o cara era presidente da Pepsi, uma mega empresa, e ele era dono da Apple, que era uma empresinha de computadores, não tinha essa potência, era muito difícil, e ele queria levar o Tim Scully para ele. E aí, num dado momento, ele chega pro Tim, que o cara fala, qual a lógica de largar a Pepsi para a Apple, né? Porque a Apple não era nada, hoje em dia a Apple é muito maior que a Pepsi, né? E falou assim, você vai querer passar a sua vida toda vendendo água açucarada ou você vai querer mudar o mundo, né? E foi com argumentos assim que ele conseguiu convencer o Tim Scully a ser presidente da Apple. Curiosamente, o Tim Scully é o cara que protagoniza outra coisa impressionante. O Tim Scully demite, expulsa o Steve Jobs da Apple, porque o Steve Jobs já tinha arrumado uma série de confusões, enfim. Né? Então, ele fez esse esforço todo para levar o Tim Scully, e o Tim Scully é o cara que expulsa o Steve Jobs da Apple, e a Apple só recontrata o Steve Jobs quando ela estava numa crise financeira muito grande. E, curiosamente, nos anos 90, quando o Steve Jobs volta para a Apple, ele reinventa a Apple, e a Apple vira o que ela é hoje, que nada mais é do que a empresa mais valiosa do planeta Terra. Que Deus o tenha, Steve Jobs, lá no iCloud, que é onde ele repousa hoje, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e não esqueça de assinar o nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.